E aí, galera do nono ano, vamos continuar o nosso estudo aqui sobre a genética, na parte 1, por enquanto aqui, né? Nós temos mais outras duas partes. Continuando aqui da onde a gente terminou da aula passada, né? Onde a gente estava falando dos cromossomos homólogos, que são cromossomos que ficam um do lado do outro, que tem todas as sequências dos genes aqui combinadas, né? Esses genes, essa célula aqui, que tem os cromossomos homólogos, são células diploides, né? Porque eles têm esses dois genes, um do lado do outro. Este gene aqui carrega essa característica A aqui, e esse outro gene carrega essa mesma característica A. E nós temos outro gene aqui, que carrega essa característica com o A, mostrado com o A minúsculo, né? Esse par de alelos, né? São chamados genes que ficam um do lado do outro no mesmo local dos cromossomos homólogos, que são chamados de genes. Então nós temos aqui os genes alelo A minúsculo, genes aleles A maiúsculo, né? Nós vamos saber por que estão sendo representados pares de alelos 2A maiúsculo e pares de alelos 2A minúsculos. Então aqui nós temos a continuidade, que é a separação dos alelos nos gametas. Nós já vimos que os gametas, tanto masculino como feminino, no caso do homem e da mulher, o espermatozoide e o ovócito, respectivamente, eles não têm cromossomos homólogos. Então, o que é que acontece? Esses cromossomos homólogos aqui, que está numa célula diploide, numa célula comum, que não é de reprodução, né? Nós temos o par de homólogos aí em célula diploide, de genótipo A. Esse genótipo aqui que vai levando as características daquele ser para uma determinada coisa. Se é, no caso do ser humano, pode ser alto ou ser baixo, ter olhos azuis ou não. Então, no caso das ervilhas, poderia ser a altura da planta, alta ou baixa, tá certo? Então, quando vai ter as células reprodutivas, né, que são chamadas gametas, as células reprodutivas não levam o par de cromossomos homólogos, só leva um cromossomo. Então, ela se divide, né, formando esses duas células, cada uma com um cromossomo, né, o alelo A e o outro alelo A separados. Então, o que nós podemos dizer é que os gametas são células haploide N aqui, ó, originadas por meio de um tipo de divisão celular. Então, houve aqui a divisão celular, né? Que nessa divisão celular vai diminuir o número diploide de 2N, né? Que eu tinha aqui, ó, apenas para N dos gametas, né? Pois cada gameta recebe apenas um cromossomo de cada par dos homólogos aqui. Então, a da célula espermatozoide e no homem, cada um espermatozoide só vai receber um cromossomo e um dos pares do alelo. Então, assim, durante a formação dos gametas aqui, olha só, os alelos são separados, né? E apenas um dos alelos de cada par é encontrado em um gameta. Então, apenas um desses aqui vai para um gameta, o outro vai para um outro gameta, tá certo? Gameta, que eu estou dizendo, é como se fosse o espermatozoide ou o ovócito na mulher. Aqui nós temos o outro que a gente viu aqui, as características do azão, a característica do azinho, também vai acontecer aqui essa mesma característica, né? Esse outro par de cromossomos homólogo, né? Que é azinho, também vai se dividir em dois, né? Aqui é como se fosse o gameta masculino, por exemplo, né? O azão se dividindo em duas células haploides, e aqui o gameta feminino se dividindo também, né? A célula masculina, uma célula feminina se dividida em dois gametas femininos, cada um também com um cromossomo e um par dos alelos. São chamadas de células haploides, certo? Então, a partir daí que formam essas células, elas vão se juntar com essas células com essas aqui, né? Dos indivíduos de gametas diferentes e formar novos indivíduos.
Primeiro vamos saber o seguinte, o que são indivíduos homozigóticos e heterozigóticos. Vejam lá que está aqui os gametas, o azão e o azão, né? O azinho e o azinho, que são esses mesmos aqui, ó, os dois A grande e os dois Azinho pequeno, que são os alelos, que são os genes, tá certo? Aqui é um gene A, aqui é outro gene A, tá certo? O gene A minúsculo, o gene A minúsculo do gameta feminino ou do masculino, tanto faz. Então, o que acontece? Esses dois gametas aqui, esses dois genes aqui, vão cruzar com esses dois. Então, ó, esse gameta aqui, quando vai cruzar com esse aqui, ó, tá certo? Misturou um azão com um azinho, tá certo? Gerou um ser azão e azinho. Se ele for com esse outro aqui, também vai dar um azão e um azinho. Se for com esse aqui, um azão, um azinho, um azão e um azinho. Veja que todos os descendentes do cruzamento desse ser aqui, que tem essas duas características, que nessa característica azão, que vão dar plantas altas, e o azinho com azinho, que vão dar plantas baixas, veja que todos eles nasceram misturados. O azão, assim, todos eles nasceram misturados. É o que nós chamamos de heterozigoto. Todas as plantas foram altas, veja, está vendo? E nós vamos já saber por que todas as plantas nasceram altas e não nasceu nenhuma baixa, porque já que tem um azinho aqui que é representante da planta baixa, por que não nasceu nenhuma planta baixa? Vamos já saber o porquê disso. Então, os seres heterozigotos na reprodução sexuada, que é o caso aqui, né? Gametas de sexos diferentes unem suas bagagens genéticas, aqui são as bagagens genéticas deles, esses dois As aí, o Azinho, na fertilização para formar um zigoto. Então, formou-se o zigoto, né? Os zigotos aqui chamados de homozigoto. Aqui é um ser homozigoto e aqui é um homozigoto. O que é homozigoto? Que tem os dois As iguais, e aqui os dois As iguais. O que é heterozigoto? Que tem misturado o azão com azinho, tá certo? Então, para formar, usa as bagagens genéticas na fertilização para formar um zigoto. Neste, há um número diploide de cromossomos, ou seja, quando há o cruzamento desses dois aqui, veja que eles estão separados, agora eles se juntam. Vai ter agora uma célula aqui dentro chamada de célula diploide. Aqui os gametas estão separados, estão vendo? Agora quando eles se cruzam, eles vão se juntar, formando agora aí uma célula diploide, né? Sendo que cada um dos descendentes, né, dos pais contribuiu com um conjunto N, né? Aqui é o Na, não é? Olha, como a gente viu aqui, ó, um Na minúsculo, dois Na minúsculos, dois Na maiúsculo. Então, um N desse minúsculo com um N desse maiúsculo formou dois N, apesar de serem heterozigotos, serem diferentes, né? Assim, cada par de alelo do descendente é composto de um alelo herdado de cada um dos descendentes, né? Então, cada alelozinho que veio para cá veio de um descendente diferente. Quando é feito o cruzamento de planta alta AA, ó, essa planta A aqui, que separou aqui, com a planta baixa Azinho aqui, todos os descendentes conterão um par de genes AA, como a gente está vendo aqui, olha só, conforme mostra esse esquema aí, né? Nós estamos vendo aí, tá certo? Então, em genética, um indivíduo que apresenta dois alelos iguais, como aqui, ó, dois alelos iguais, aqui os alelos iguais, ó, alelos iguais e alelos iguais. Então, quando eu tenho dois indivíduos com os alelos iguais, pode ser grande ou pode ser pequeno, é denominado homozigoto, tá certo? Ou homozigótico, em relação a esse par de alelo. Então, em relação a esse par de alelo aqui, que dá a característica da planta alta, ele é homozigoto. E o que apresenta dois alelos diferentes, como esses aqui de dentro, são heterozigóticos, tá certo?
Então é isso aí que eu quero dizer para vocês. Então vamos ver o que foi que deu aqui dentro. Então vamos ver aqui, depois nós vamos ver por que aqui só foi planta alta, já que está misturado aqui. E é onde nós temos uns pares de alelos chamados de heterozigoto. Por que é heterozigoto? Que é uma mistura de azão com azinho. Onde eu tenho só a grande homozigoto e homozigoto. Aqui são células diploides ou haploides, são células diploide, porque nós temos os alelos juntos. E essas células dos gametas são haploides, que estão separadas. Então, fenótipo e a influência do ambiente, né? Como já foi mencionado, genótipo é um termo que se refere aos genes presentes em um indivíduo. Então, o genótipo, né, é o gene que está presente no indivíduo dentro dos cromossomos homólogos. Então, nós temos os genes alelos, né? Isso aqui está levando a característica, por exemplo, aqui a característica da planta ser alta ou da planta ser baixa. A palavra, então, o gene ou genótipo é um termo que se refere aos genes presentes em um indivíduo, ao gene que dá a característica. A palavra fenótipo, por sua vez, é usada para designar essa característica aqui, tá certo? Observável no indivíduo. Por exemplo, forma e o funcionamento do corpo, tais como a altura de uma planta de ervilha e a cor de suas flores. A palavra fenótipo também pode se referir a uma característica em particular. Então, essa característica aqui, que foi passada por causa desses genes dessa planta que fazia com que ela crescesse, e essa característica aqui, esse genótipo, que fazia com que a planta não crescesse muito, quando essa característica que se manifesta, a gente chama de fenótipo. Então, nós temos o genótipo, que leva a característica da planta crescer, e o fenótipo, né? Um é gen e o outro é fenótipo, é que mostra essa característica do genótipo, tá certo? Então, o fenótipo mostra a característica do genótipo. Então, qual é o genótipo disso aqui? Fazer a planta ficar alta. Quando ela fica alta, o que nós percebemos? O fenótipo, ou seja, a característica do genótipo é chamada de fenótipo. Então, voltando ao exemplo das ervilhas, temos o genótipo AA adiciona o fenótipo planta alta, tá vendo? O genótipo AA, né, condiciona a planta ser alta, o fenótipo ser alto. O genótipo A condiciona o fenótipo dessa planta a ser baixo, ou seja, ela leva essa característica e quando ela se manifesta, o fenótipo é ser uma planta baixa. E o genótipo AA, que é essa mistura aqui, vai ter o fenótipo de planta alta, tá certo? Então, os genes, por que que agora, apesar de eu ter plantas do genótipo maior e menor, só tenho plantas altas, não tenho planta baixa, já que aparece a representação do gene A, que era para ter o fenótipo também de planta baixa. Vamos saber o porquê agora. Ó. Genes dominantes e genes recessivos. É por causa disso aí que aqui só deu plantas altas. Vamos saber o porquê, olha. Se o alelo de um gene relacionado a certa característica, o alelo de um gene, aqui um alelo de um gene, aqui os alelos do outro, né? Relaciona a certa característica, manifestar-se no fenótipo tanto de indivíduos homozigóticos. Se esse alelo aqui se manifesta tanto nos indivíduos homozigóticos, tá certo? Quanto em heterozigóticos, esse alelo é chamado de dominante. Então, é o seguinte, olha, vamos ver o que ele quer dizer com isso aí. Nós temos aqui dois alelos maiúsculos e dois alelos minúsculos. Quando esses dois estão juntos aqui, ele representou uma planta alta. Quando esses dois pequenos estão juntos, ele representou uma planta alta. Agora, quando esse alelo aqui representa uma planta alta, né? Tanto ele estando, né, igual homozigótico, tanto
homozigótico como heterozigótico, a planta continua sendo aula, eu digo que esse gene aqui, que dá característica de planta alta, é dominante sobre esse outro gene aqui, né? Apesar de eu ter o gene aqui que dá característica da planta baixa, o fenótipo dela só apresenta planta alta, tá certo? As características que ela vai apresentar, que é o fenótipo, só é de planta alta. Então, digo então que quando esse gene, né, relacionado a certas características manifesta-se tanto no indivíduo homozigótico, aqui, ó, quanto em indivíduos heterozigóticos, então a característica de planta alta era do A grande, então ele se apresenta tanto no homozigótico como no heterozigótico, então significa que esse A predomina, ou seja, ele é dominante sobre esse outro gene, tá certo? Então é por isso que só deu características de plantas altas, porque tanto nos As grandes junto, como no A grande e o A pequeno, esse A grande aqui, ele é dominante, essa característica da planta alta é dominante da planta baixa. Então, já que são todos heterozigóticos aqui, todas as plantas vão ser altas. Por quê? Porque esse gene aqui domina, tanto ele sendo homozigótico, como sendo heterozigótico. Agora veja o seguinte, se entretanto o alelo só se manifesta no fenótipo, ou seja, se o alelo se posiciona lá no fenótipo, ou seja, a característica só se manifesta de indivíduos homozigóticos, então esse gene é denominado recessivo. É o que acontece aqui, ó. Essa característica aqui, o fenótipo dela, só aparece aqui no homozigótico, quando eles são iguais. Se aparecer um dele com o outro, não vai dar mais a característica da planta baixa, tá certo? Então, quando esse fenótipo, né, tem dois genes aqui, ó, minúsculos, só vai aparecer plantas baixas se aparecer dois azinhos pequenos, tá certo? Enquanto aparecer uma pequena com uma grande, não vai ter plantas baixas de jeito nenhum, nem plantas intermediárias, tá certo? Ou seja, não vai ter uma planta mais ou menos um pouquinho menor do que essa e um pouquinho maior do que ela, não. Aqui esse gene domina, vai ser planta somente alta. Só vai ter planta baixa se aparecer azinho com azinho. Professor, e como é que vai aparecer azinho com azinho? Vamos já ver. Então, aí no caso, é costume usar letras maiúsculas para representar os alelos dominantes. Então, é por isso, ó, botou a letra maiúscula aqui, porque ele é dominante sobre a letra minúscula. Se aparecer os dois juntos, vai dar só a característica do dominante, tá certo? E letras minúsculas para os genes recessivos. Então, esse aqui é dominante e esse aqui é recessivo. Se eu tiver um desse com um desse, a característica que vai predominar essa aqui, o fenótipo que vai aparecer é isso. Então, a representação A aqui indica o alelo dominante e a representação do Azinho aqui, o gene recessivo. Então, os fenótipos constantemente em cada uma destas 7 características aqui, olha só, das ervilhas, né, estudadas por Mendes, são condicionadas por genótipos que contêm alelos dominantes ou recessivos, como mostra aqui a tabela. Então, nós estamos vendo aqui, ó, as 7 características das plantas. Então, aqui desse lado de baixo, nós temos os que são recessivos e os de cima que são dominantes. Então, se eu cruzar uma planta que tenha flores vermelhas e brancas, a primeira geração só vai dar flores vermelhas. Assim como a primeira geração aqui, ó, das plantas altas e baixas, só deu plantas altas. Por quê? Porque o genótipo aqui das plantas altas é dominante sobre o genótipo aqui das plantas baixas, tá certo? Mas pode acontecer outras situações, tá certo, gente? Como aqui, ó, o cruzamento entre indivíduos heterozigóticos. O que são indivíduos heterozigóticos? Os indivíduos heterozigóticos são esses aqui, ó, que tem o azão e o azinho, tá certo? Então, de novo, essas células aqui, que eram homozigóticas, né, a azão com azão se separaram, azinho com azinho se separaram, e os heterozigóticos também vão acontecer a mesma coisa. Olha só o que acontece. Tá aqui, ó, par de cromossomos, par de alelos, um azão com azinho, eles vão se separar. Agora vai dar um alelo A separado dos cromossomos aqui homólogos, tá certo?
e um Azinho aqui separado do outro. Então agora eu tenho dois gametas, um dominante e um recessivo para cruzar novamente aqui. Então olha só, um Azinho com um Azão fazendo o cruzamento aqui dos filhos daquele que nós fizemos antes. Filho de quem? Eu vou já mostrar. Então vão sendo cruzados agora os heterozigóticos, tá certo? Estão sendo cruzados esse do gene heterozigótico com esse com o gene heterozigótico. Eu não estou mais cruzando genes homozigóticos com outro gene homozigótico. Aqui dominante, aqui excessivo. Eu estou cruzando aqui tipo como se fosse um híbrido. A mistura são chamados de heterozigóticos. É por isso que lá é um azinho aqui, um azão, um azinho, um azão. Misturado dois seres heterozigóticos, tá certo? Veja que aqui eu estou cruzando uma planta alta com uma baixa homozigótica. Agora veja que lá são duas plantas altas. Veja aqui, ó, duas plantas altas. Por que as duas são altas? Porque elas têm um gene dominante para essa aqui. Tem um gene AA, mas esse A que domina, ela é alta. Esse aqui também tem um gene Azão, um Azinho. O gene A é da planta grande, então domina a planta grande. Então estou cruzando duas plantas grandes, mas só que elas têm o que? O gene heterozigótico. Não é Azão, Azão, Azinho, Azinho. Veja o que acontece. As A com A, planta alta. Azão com Azinho, também planta alta. Azinho com Azão, também planta alta. Mas olha só, tem uma hora que deu certo aqui, um Azinho com Azinho, e aí eu tenho uma planta baixa, tá certo? É por isso que naquela vez nós mostramos que 25%, né, um quarto aqui, dos seres que se cruzam na segunda geração de cruzamento. Aqui já como se fossem os filhotes daquelas plantas, né, os filhos delas, foram cruzados, os pólen desse com desse foram cruzados, e aí ó, nasceu, apesar de eu ter só duas plantas altas, mas os genes dela carregavam aqui, ó, genezinho recessivo. Então quando eles se juntaram aqui, ó, formou uma planta baixa. 25% delas nasceu de plantas baixas, beleza? Então eu quero que vocês entendam, é isso, né? Apesar de eu ter no gene aqui o azão com azinho, né? Aqui o fenótipo aqui vai ser o quê? Planta alta. No gene azão com azão, fenótipo, planta alta. Se eu tiver aqui no gene, nos alelos A grande Azinho, o fenótipo vai dar uma planta alta. E se eu tenho aqui dois genes recessivos, Azinho com Azinho, o genótipo Azinho, Azinho, o fenótipo vai ser uma planta baixas. Então aqui, se esses dois aqui tivessem 4 plantinhas, 3 seriam altas e uma seria de planta baixa. Eu teria um casal de plantas com células homozigóticas, né? O 2 azão que deu a planta alta e 2 azinho que deu planta baixa, e duas plantinhas com células heterozigóticas. Apesar das duas ser altas, é azão com azinho, azão com azinho. E por que que azão com azinho deu alta? Porque o gene A é dominante sobre o gene azinho. E aqui só vai dar baixa quando eu tiver dois genes recessivos juntos, tá certo? E não tem jeito de não ser baixa, beleza? Então, para terminar, vamos falar bem que assim uma coisa, o ambiente influencia no fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica da planta. O gene leva a característica dela ser alta. Então, quando ela nasce, o fenótipo é a minha visualização, ou seja, eu estou vendo ela alta, então o fenótipo dela é alta. Então, o gene é a característica e o fenótipo é a constatação, tá certo? Mas olha só, o ambiente pode influenciar no fenótipo. Imagine que uma planta de ervilha tenha um genótipo que condiciona a planta alta. Tem, por exemplo, esse genótipo aqui ou esse aqui, azão, azão. Isso significa que essa planta será necessariamente alta? E aí, o que vocês acham? A resposta, pessoal, é não, né? Pois se por acaso a planta não estiver plantada em um solo fértil, né, que faz parte do meio ambiente, que contém os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, né, seu pleno desenvolvimento, é possível que ela seja uma planta baixa. Então isso aí não foi por causa do seu genótipo, né?
foi por causa das características do meio ambiente que não deu condições para o fenótipo se manifestar do jeito que era para ser, uma planta alta, por causa das condições do ambiente. Então, esse exemplo aí ilustra isso que eu estou falando, que embora o fenótipo de um indivíduo seja condicionado por seu genótipo, ou seja, apesar do fenótipo dizer que essa planta vai ser alta, né? Fatores ambientais, escassez de nutrientes, por exemplo, falta de água e tudo, também influenciam no fenótipo, ou seja, o genótipo é da planta ser alta, mas termina tendo um fenótipo de uma planta baixa. Por causa de quê? Eu estou visualizando uma planta baixa que é o fenótipo. Por causa das condições do ambiente, né? Então essa conclusão não vale apenas para as ervilhas não, pessoal. Vale também para todas as espécies de seres vivos. Um ser humano em condições genéticas para ter alto, né, para ter os pais para ter um filho alto, né, digamos dois, pai e a mãe é alto, né, genes dominantes como essa planta aqui, se o filho não crescer num ambiente favorável, tiver falta de alimento, passar fome, né, ele não vai ficar alto, né, e no entanto essas características externas devem-se à ação do ambiente, né? Produtos usados pelo cabeleireiro no cabelo de uma mulher tem um cabelo preto e ela usa lá, vai no cabeleireiro, deixa o cabelo dela bem liso e louro, mudou o fenótipo dela, ou seja, a visualização que eu estou vendo não foi o gene disse que o cabelo dela ia ser preto e não era liso, mas ela foi no cabeleireiro, pintou o cabelo e deixou liso, então mudou o fenótipo. Quem mudou? O meio ambiente, o cabeleireiro. O fenótipo dela agora é outro, o fenótipo é aquilo que eu vejo, então aí foi o meio que fez o fenótipo mudar. Então o fenótipo está relacionado ao genótipo, mas com a contribuição de influências dos ambientes, tá certo? Então naturalmente ele está condicionado ao genes, mas o meio ambiente pode interferir. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula a gente continua sobre esse assunto, beleza? Tchau, tchau.